Olá pessoal, é muito bom poder estar aqui com vocês, né? Dividindo um pouco, um pedacinho assim, uma porçãozinha da palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês o texto de Josué, capítulo 24, versículos 14 ao 16. E o tema dessa devocional de hoje é: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. E aí o texto continua, você pode ter o privilégio de vê-lo aí na sua própria casa. Pessoal, quando nós pensamos nesse texto, esse versículo 15 especialmente, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa pode ser até uma máxima, pode ser um jargão evangélico que nós temos que colocá-lo em prática. Todos queremos ver, todos queremos usá-lo, todos queremos vê-lo se cumprir nas nossas vidas. Mas para isso, a gente precisa tomar algumas posturas e algumas decisões. Aqui Josué, ele estava organizando o povo, ele estava liderando esse povo na tomada ali das terras, as tribos, ele estava organizando o pessoal todo ali. E quando ele se deparou, ele viu que, a despeito dessa grande conquista, o povo ainda estava fazendo ali, tendo seus relacionamentos com outros deuses, não é? Quais são esses outros deuses aí que a gente pode citar? Adoramos às vezes homens, adoramos mulheres, adoramos esses que reputamos como sendo santos demais, muitas vezes acabamos manipulados, adoramos aí astros, estrelas, dinheiro, trabalho, programa de televisão, enfim, tanta coisa que a gente pode estar adorando. E esse relacionamento, ele em nada agrada ao Senhor. E principalmente quando falamos na nossa casa. A nossa casa é esse meio. Eu ouvi uma frase de Asaf Borba nesse último final de semana que me chamou muita atenção. A família é sempre o lugar onde a gente tem uma segunda chance. Então, é um tempo de conhecimento, é um tempo de relacionamento, é um tempo de nos deixar gastar em prol do outro, mas para isso nós precisamos também tomar as nossas posturas, tomar as nossas decisões para que dentro da nossa casa isso aconteça. Eu tive o privilégio, na minha família, ser o primeiro a converter ao Senhor Jesus Cristo. Fui o primeiro, não tinha mais ninguém, nem primo, nem parente, nem nada. E Deus me deu essa graça e hoje muitos já vieram aos caminhos do Senhor. Nós precisamos dar um exemplo. E quando aqui Josué, ele coloca, aqui ele diz, servir a Deus. Precisamos tomar essa decisão consciente de servir a Deus. Nesses 3 versículos que eu li aqui junto com vocês, a palavra servir, o verbo servir, ele aparece 8 vezes em 3 versículos. É muita coisa. Então Deus está nos chamando a servir. Se você, papai, mamãe, que está aí em casa observando agora essa devocional, é tempo de você pensar sobre as causas que afastam os nossos filhos da igreja. Uma delas é não servir ao Senhor. Se você não serve, vai à igreja especialmente só como um espectador ali daquele culto, seus filhos eles observarão. Você, marido, que não tem dado esse exemplo de ser o líder, de puxar esse tempo para dentro da sua casa, certamente a sua esposa, ela também se desanimará. E isso a família toda se compromete. Então, servir ao Senhor é buscar servi-lo de todo o coração. Porque aqui Josué ele sempre vai nos trazer esse questionamento. Ou você vai servir a outros deuses ou ao Deus verdadeiro. Esses deuses que rondam a nossa vida, eles estão sempre à espera de que nós os sirvamos.
porque sempre haverá um deusinho aí, eu posso dizer, para nos enganar. Então tome essa decisão consciente de servir a Deus hoje, renovando as práticas espirituais dentro da sua casa. Por exemplo, o Jean hoje falou sobre o aniversário da sua filha. Serviu a filha, um café da manhã gostoso, acordou mais cedo. Isso tudo implica numa dedicação. E o segundo ponto que nós vimos aqui, precisamos tomar uma decisão consciente de servir, porque essa deve ser uma decisão permanente. Quando falamos essa palavra servir, não é só uma questão sazonal, uma questão momentânea. Não, é uma questão que deve ser duradoura, deve ser perene, assim como o nosso trabalho. Quando nos ingressamos no mercado de trabalho, nós já pensamos aí pelo menos 40 anos que vamos servir aí o nosso governo, pagando os nossos impostos, tendo ali as nossas contribuições, para um dia nós nos aposentarmos, mas ainda assim com esse vínculo forte. Então servir tem essa motivação duradoura. Pense em Deus que você vai servi-lo por todos os seus dias. Servir é oferecer a sua própria vida em sacrifício a esse Deus. No reino não há serviços temporários, não há. Então, você pode sim, ministérios temporários a gente até acredita, mas deixar de servir, nunca. Então, se você ontem se decidiu por Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, hoje você já tem motivos para que você o sirva e sempre os terá na sua vida. E essa decisão de servir a Deus, especialmente quando falamos da nossa casa, é essa motivação que temos que passar aos outros, por isso que é uma decisão consciente, porque os nossos filhos, volto a dizer, se você quiser afastar o seu filho da igreja, fale mal do seu líder. Na hora de ir para a igreja, porque a sua camisa ela não está passada, porque alguma coisa deu errado, se você quiser afastar o seu filho, diga, nós não vamos à igreja hoje. E aí eu tenho certeza que os frutos amargos serão colhidos. Mas o objetivo aqui dessa devocional é trazer esse ânimo para a sua vida para servir constantemente. Custe o que custar, você vai estar ali indo à igreja, servindo junto aos irmãos e se motivando naturalmente. E essa decisão, ela sempre será uma decisão restauradora. Porque aquilo que vai manter o seu casamento, manter a sua família, manter a sua carreira, é exatamente esse nível de dependência que você tem em Deus. Então, não perca tempo. Ainda que o cair seja do homem, o levantar sempre vai ser de Deus. Ainda que outros deuses te assediem, escolha servir a Deus, porque isso te restaurará de dentro para fora, te trará essa motivação especial para você servir a Deus com integridade e pensando que o pecado para nós, ele não tem que ser um evento assim na nossa vida cotidiana. Não, o pecado é um acidente que acontece. E como eu aprendo com o pastor Márcio, ele sempre diz, ninguém cai em pecado. Pecado é um processo. Por quê? Decidimos olhar o outro lado, passamos a namorar esses outros deuses. E aí nós certamente temos uma situação difícil. Mas pela palavra de hoje, eu sei que você vai se levantar, você vai se mover em oração, em leitura da palavra, você vai trazer os seus bons exemplos para a sua casa e aí sim você poderá proclamar a plenos pulmões que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que a nossa nação precisa, famílias restauradas, a igreja precisa de famílias restauradas. E eu e você fazemos parte desse novo mover para o avivamento chegar na nossa nação. Que Deus te abençoe e sirva ao Senhor com todo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém, que bênção. Realmente é um privilégio servir. E às vezes as pessoas só querem ser servidas. Mas para você ser servido, você precisa servir, é isso mesmo. A própria palavra do Senhor fala que aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Então você não vai fazer com essa motivação, mas é algo natural. Aquilo que você faz, você acaba recebendo. E como eu sempre digo, nós só nos tornamos completos quando cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas. E servir é um grande propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então, sirva com alegria. Agora nós vamos servir, sabe como? Orando, em oração.
um privilégio do Senhor. Quero estar orando por todos os aniversariantes, inclusive a Emily, que faz aniversário hoje. Aproveitar e orar pelas nossas eleições no Brasil. Temos vários motivos para estar orando, né? Grandes decisões serão tomadas. Nesse ano precisamos ter sabedoria que vem de Deus para nos conduzir a enxergar além do que aquilo que todo mundo enxerga. Precisamos, né, estar orando. Vamos orar também pela economia brasileira. Vamos estar orando pelos enfermos, pelas pessoas que sofrem, pela paz entre os povos. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Queremos sim ter uma vida de servir, de servos, porque o Senhor foi o nosso maior exemplo de nos servir. Deus, o Senhor realmente se entregou completamente, sem exigir nada em troca. Nós te louvamos, te agradecemos e queremos realmente fazer valer esse servir do Senhor nas nossas vidas. Que possamos, com sensibilidade, servir uns aos outros, a começar dentro de casa, servir aos nossos esposos, servir a nossa esposa, servir aos nossos filhos, os filhos servirem aos pais, no trabalho, o chefe servir ao aquele outro que está sob o comando dele e vice-versa. Que possamos servir uns aos outros, que não venhamos olhar além, só vou servir, Deus, se eu tiver algo em troca. Não, eu vou servir porque a minha inspiração está no Senhor Jesus. Que possamos mesmo servir com alegria, com prazer, um privilégio para as nossas vidas, servir, fazer cumprir a Tua palavra. Senhor, nos encha com a Tua graça, com a Tua sabedoria. Queremos orar também pelas eleições. Deus, servindo, sabendo que isso é uma forma de servir quando nós votamos corretamente, tomamos a decisão correta, não pela nossa vontade, mas pela vontade do Senhor, pelas direções que o Senhor tem para o nosso Brasil, para o nosso país, para a nossa nação. Que o Senhor venha estar trazendo sabedoria a todos nós, para agirmos da maneira correta, fazermos aquilo que devemos fazer e não aquilo que queremos fazer. Quero orar também pela nossa economia, para que o Senhor esteja movendo a nossa economia, esteja trazendo a capacitação para que todos venham ter condições de se alimentar, que não falte o alimento sobre a mesa de nenhum dos teus, Pai. Deus, em nome de Jesus, quero orar também pelos enfermos. Quero abençoar cada enfermo, cada um que está ali num leito de hospital, que está assistindo agora, que você aí receba uma unção fresca, nova do Senhor. Nós profetizamos a cura, a restauração de Deus na sua vida. E que venha trazer a memória dessa pessoa que está num leito de hospital, aquilo que dá esperança. Que traga a memória dela aquilo que dá esperança. Nós ministramos sobre a sua vida, ministramos sobre essa enfermidade que está sobre você, mas que não é sua. Deus, nós queremos também orar pelas pessoas que estão sofrendo vários tipos de sofrimento, perdas, decepções, fracassos, tantas lutas que tantos podem passar. Queremos abençoar, pedir o renovo do Senhor, pedir o refrigério do Senhor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Abençoamos cada um. Deus, traz a alegria do Senhor, que mesmo em meio ao sofrimento, nós temos aquela alegria de saber que pertencemos a Ti, que não somos órfãos, que não estamos sozinhos, que temos o Senhor conosco. E orar pela paz entre os povos. Deus, em nome de Jesus, quero abençoar. Deus, abençoar ali Israel, abençoar ali Palestina, aquela faixa de Gaza. Deus, aonde estiver guerra, que haja paz. Guerra explícita ou aquela guerra também implícita, aquela guerra aonde não enxergamos tão diretamente, mas ela está acontecendo. Queremos ministrar a paz do Senhor, queremos abençoar, pedir que o Senhor esteja transformando. O Senhor é um Deus que faz com que brote água do deserto. Por isso, faz brotar a paz do Senhor neste local onde está havendo guerra. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração.